Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade falando sobre educação de filhos, porém tocando numa outra área de muita importância. Eu quero começar lendo um texto no Velho Testamento, em Amós capítulo 3, o verso 3, que diz o seguinte, Amós 3, 3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Esse texto aqui não fala diretamente sobre educação de filhos, mas ele fala sobre o relacionamento de Deus com Israel. E aí Deus faz essa pergunta para Israel: se dois quiserem andar juntos, eles conseguirão se não houver acordo? E é justamente esse princípio que a gente quer aplicar à vida de correção familiar dos pais para com os filhos, pensando o seguinte: se um pai entende a disciplina bíblica do jeito que está descrito na palavra, e ele quer corrigir os filhos desta maneira, e uma mãe pensa diferente, acha que tem que ser só na conversa, o tempo inteiro, desde a mais tenra idade até o dia em que casar, como é que os dois vão conseguir educar filhos se eles não chegarem a um acordo da maneira, das regras, do momento, em como corrigir, o que fazer, o processo todo de correção? Se não houver acordo entre eles, será que eles vão conseguir educar adequadamente os seus filhos? Então, queridos, a gente quer deixar, a partir desse texto de Amós 3:3, um conselho para os jovens que estão namorando. Comecem a conversar sobre assuntos da vida conjugal, da vida em família. Para os jovens que estão noivos, você precisa saber o que ela pensa, ela precisa saber o que você pensa. Casaram-se, vocês já precisam estar com isso combinado, vocês já precisam estar de acordo. Quantos filhos vocês terão, orando sobre isso, como vocês educarão os filhos, porque às vezes o pai chega, dá uma disciplina, faz uma correção, a mãe vira, não precisa fazer isso não, você está errado. Tira a autoridade, exatamente, na frente. Tira a autoridade do marido, tira a autoridade do pai. Ou o contrário, a mãe estava ali com a criança cometeu um ato de rebeldia, de desobediência, a mãe começa a disciplina, o pai chega, interfere, tira a autoridade da mãe. Então a criança vai sentir que eles não estão de acordo entre si e ela vai fazer o que ela quer. Então, como andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo? Marido e mulher, os educadores, se é um vovô, uma vovó, um tio, uma tia que cuida de uma criança, eles dois precisam falar a mesma língua, precisam sentar antes, precisam conversar sobre como disciplinar os filhos. Uma das maneiras que você pode fazer isso para dar início a esta conversa entre marido e mulher ou entre pessoas que são responsáveis pela educação de uma ou mais crianças é estudando juntos os princípios bíblicos. Por quê? Se eu e Joquebede começarmos a disputar o nosso ponto de vista sobre educação de filhos, digamos que a gente estava no final do nosso noivado para entrar no casamento. Se a gente começar a discutir ponto de vista, gosto de cada um, maneira de cada um, a gente não vai longe, porque vai ser meu gosto contra o gosto dela. Então, quando a gente juntos vai à palavra de Deus e busca os princípios da palavra de Deus, não vai valer nem o meu ponto de vista e nem o ponto de vista dela, vai valer o ponto de vista de Deus. Vocês estão entendendo que é muito melhor os dois seguirem a Deus do que ficarem um brigando com o outro sobre o ponto de vista particular sobre a educação? Então, Joquebede tocou num assunto que eu queria reforçar aqui. Os filhos, no meu ponto de vista, são os melhores psicólogos para fazer análise de pai, mãe e de responsável. Eu não encontrei ninguém com mais capacidade até hoje de fazer uma avaliação rápida de como funciona o pai e como é que funciona a mãe. Por isso, se o filho perceber que o pai é mais light, ele vai sempre para o lado do pai de tal maneira que ele tenha as liberdades que o pai dá.
Se perceber que a mãe é um pouco mais light, abre mão, inclusive da correção e tudo mais, ele vai para o lado da mãe com o objetivo de fugir dos processos disciplinares. Sabe por quê? Nós não estamos tratando com seres angelicais. Nós estamos tratando com seres pecadores. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram. Isso quer dizer que criança peca também. Eu já vi criança fazer cada coisa, bater e fazer de conta que não foi nada no coleguinha. Eu estou dizendo de criança de 2 para 3 anos, de arranhar, de morder. E vai me dizer você que elas são uns anjinhos? Não são, porque senão nós teríamos que dizer que Deus é injusto, que ele põe anjos na terra para se tornarem depois quase demônios na vida da gente se a gente não corrige. Então tem alguma coisa errada. Então eles não são anjos, são seres humanos, descendentes de Adão, e todos que são descendentes de Adão pecam, e a gente não pode fugir disso. Por esta razão que a vara da disciplina retira boa parte desses efeitos deixados pela entrada do pecado no nosso coração. Então, a nossa defesa não é apenas por uma metodologia. A nossa defesa é pelo princípio bíblico, ou é do princípio bíblico que norteia a vida de correção dos filhos pelos pais nas Escrituras. Vamos ler agora Provérbios 23, de 13 a 14. E tem vários outros textos em Provérbios. A gente escolheu só um. Eu achei já uns 10. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Isso aqui é pesado. Com a vara você está livrando a alma dela da morte. Aqui, possivelmente, estaria até falando de evitar que ela morra fisicamente por falta de disciplina, por não ter modos, por não saber respeitar, por não ter princípios. Mas a gente pode, inclusive, entender que a vara da disciplina ajuda até ela a pensar um pouco mais no relacionamento dela com Deus. Então, a nossa proposta para você é: volte-se para as Escrituras no quesito educação dos filhos. E você, vovó, fica aqui um lembrete para você: não interfira quando os seus filhos ou noras, genros estiverem educando os seus netos, porque eu já conheci muito vovô e vovó que entra na frente e diz: olha, no meu neto, na minha neta, ninguém bate. Isso é um desserviço para a responsabilidade daquele pai, daquela mãe na educação daquele filho. Eu sei que não pode ter exagero, não deve haver espancamento, mas não interfira, deixa cada pai e cada mãe cuidar. Por favor, querido, lembrando sempre a você, todo esse processo deve ser feito com oração, com coração quebrantado. Essa função de educar filhos não é fácil para os pais. E precisa de muita dependência de Deus e conhecimento da palavra. Nós sempre procuramos não corrigir quando a gente estava com raiva. Tem um dia ou outro que a criança apronta tanto que você dá vontade de pegar pelo pescoço. Mas aí você respira fundo, conta até 1000 se for preciso, acalma o coração, vai até o seu quarto, quem sabe você ore, peça a Deus sabedoria, e você só corrija quando você estiver tranquilo, tranquila, porque senão você vai exagerar na dose. E exagerar na dose não é bíblico. Aqui o texto diz que você não pode levantar a mão para matar a criança, para estragar a criança. Então, fica aí este lembrete. E o nosso desejo é que você não apenas tome isso como plena verdade, mas você volte-se para as Escrituras e pesquise um pouco mais lá. Você pode falar conosco, que a gente pode te dar algumas dicas depois. O lembrete para você também é: curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam desse conteúdo. Que Deus nos abençoe.